E aí, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar aqui com ela, a nutricionista que atende aqui na Amparo, que atualmente é a Lara. Lara, e aí? Como que é essa profissão? Como que funciona? O que você faz aqui na Amparo? Bom, pessoal, tudo bem com vocês, né? É um prazer estar aqui. E eu acho que o papo hoje vai ser bom, né? Com certeza. Bom, aqui na Amparo eu atendo consultório, principalmente na área de emagrecimento, na área de nutrição clínica e esportiva, que é a minha especialidade. E dentro do público, né, eu atendo o público em geral, menos as crianças. Os demais estão todos incluídos aí. Existe um tipo específico de profissional nessa área para criança? Sim, geralmente o profissional que é especializado em materno-infantil, ele tem mais gabarito, vamos dizer assim, para lidar com as crianças, com a família, para que o resultado possa ser bem melhor. Entendi. E quando você fala que você é nutricionista clínica esportiva, o que significa isso? Quais são as outras... Existem outras áreas da nutrição, assim? Como que funciona? Qual que é a diferença de você ser nutricionista clínica esportiva? Então, dentro da nutrição, Vini, existem várias áreas, né? Então, tem o nutricionista que vai atuar nos municípios, na merenda escolar, nos PSFs. E tem o nutricionista que vai mais para a área da saúde, que pode atuar como nutricionista clínico, né? Do corpo clínico mesmo, do hospital. Ou pode ir para a parte de produção, que são restaurantes, ou cozinhas industriais dentro de um hospital, ou outra indústria. E tem a parte de consultório, que é a minha paixão também. Eu atuo no hospital, que eu também adoro, mas eu também atuo no consultório. E eu escolhi essa especialidade na parte de nutrição clínica e esportiva. Lógico que tem outras também, como eu citei aqui, de materno-infantil. Mas o nutricionista clínico e esportivo, na minha opinião, ele tem um olhar muito mais profundo, né? Além do... Puxando o saco pro seu lado. Ai, gente, tem que puxar, né? Então, além da gente trabalhar com pacientes que estão envolvidos dentro do esporte, então a gente tem lutadores, nadadores, ciclistas, principalmente aqui eu pego muito pessoas mais voltadas para a parte de musculação. Então, além da gente trabalhar com foco nesse ganho de massa muscular e também emagrecimento, o nutricionista que está, né, com foco na parte clínica e esportiva, ele também vai avaliar aquele paciente que tem alguma patologia. Nem sempre você vai me procurar no consultório só com o objetivo de emagrecimento ou de ganhar massa muscular, né? Às vezes você vai chegar lá com esse objetivo, mas eu vou constatar que você tem uma desbiose intestinal, que você, se não cuidar futuramente, pode ser um grande candidato a desenvolver uma diabetes. Então, a nutrição ela vai além de um plano alimentar, além de emagrecimento e ganhar massa muscular. A gente precisa avaliar o paciente como um todo, né? Desde o sono de qualidade, a parte intestinal, que é fundamental, e também a parte estética. Certo, Lara. Quando você falou que dá um auxílio no caso dessas pessoas que estão envolvidas com esporte, mas não é necessariamente uma pessoa profissional do esporte. Por exemplo, alguém que anda de skate, anda de bicicleta, como um hobby, também seria um esporte nesse caso? Com certeza, e principalmente se a pessoa ela busca melhorar a performance, né, que é a evolução dentro daquele exercício, daquela atividade que ela faz, a alimentação ela está totalmente incluída ali para que ela venha alcançar esses objetivos. Certo. Eu imagino que o pessoal... A gente conseguiu perceber aqui que a nutrição ela vai além desse plano alimentar, além de alguém que vai te ajudar a emagrecer, mas a maior procura é por emagrecimento? Quando alguém vem no nutricionista, a maioria das vezes é procurando emagrecimento? O meu grande público é emagrecimento. Mas aí a galera chega e fala assim, qual que é o seu objetivo, né? O que te trouxe aqui hoje? Quero emagrecer e quero ganhar massa muscular. É um sonho de todo mundo. Todo mundo tem esse mesmo objetivo. E a resposta que eu sempre dou é o seguinte, olha, primeira coisa que a gente precisa saber,
como que está a sua saúde atual, para a gente ver qual que é o cenário que a gente precisa trabalhar, né? Então, primeiro a gente perde gordura corporal, lembrando aqui pro pessoal que emagrecimento está ligado à redução de gordura corporal, tá? Não adianta você fazer dieta louca e às vezes nesse processo perder muito líquido, que é o que acontece. Perder peso, então, não quer dizer que você está emagrecendo necessariamente. Não, porque emagrecimento é redução de gordura corporal. Muitas vezes a pessoa reduziu o peso da balança, mas ela pode ter perdido muito líquido e massa muscular, que é o que a gente jamais quer perder. E às vezes o contrário também, às vezes a pessoa pode estar no mesmo peso e ter emagrecido. Exatamente. Como que a gente faz isso? Através da avaliação de bioimpedância. A gente descobre realmente o que está acontecendo com aquele paciente. Ele está mantendo o mesmo peso, mas está perdendo medidas. Então, como que pode uma coisa dessa? Às vezes as pessoas fazem musculação e falam, gente, mas eu tô fazendo exercício, tô fazendo a dieta, mas eu piso na balança, eu tô com o mesmo peso. Ou senão eu ganhei 2 quilos a mais. E aí que entra a interpretação, que o profissional vai te realmente orientar. Então, o músculo, ele pesa mais do que a gordura na balança. Então, se você está se exercitando e ganhando massa muscular, possivelmente esse músculo, esse peso na balança, ele vai aumentar, mas suas medidas vão reduzir, o que indica que você realmente está perdendo gordura corporal. Interessante. Então, pode acontecer do meu peso aumentar e, mesmo assim, tá emagrecendo. Exatamente. Eu vou citar um exemplo aqui. Eu posso pegar 2 homens, né, com o mesmo peso, mas se nós olharmos esteticamente, você não fala que aquele que tem o corpo atlético, que tá bonito, fortão, definido, vai ter o mesmo corpo do outro rapaz que às vezes vai estar um pouquinho mais gordinho. E isso se dá devido à composição corporal, que é o que eu expliquei. Quantidade de gordura e quantidade de massa muscular. Então, não fiquem presos à balança. Descubram realmente a sua composição corporal, porque aí fica muito melhor da gente trabalhar. O pessoal fala também que o terror do nutricionista é as dietas doidas, é as receitas milagrosas, é o faça isso e em 15 dias perca 30 quilos. A gente vê cada coisa aí na internet, às vezes produtos que prometem emagrecer. Como que é isso? Funciona? Existe algum método que funciona mesmo? Funciona, existe um milagre assim, ó, que vocês precisam descobrir e eu vou contar agora pra vocês, porque foi assim, coberto e eu acho isso uma baita sacanagem, sabe? Porque tantas pessoas precisando. O segredo que estão escondendo eu de vou todo falar mundo. agora qual que é o milagre pra vocês aqui agora. Vocês vão tomar um suco de canário belga lá das Índias. Gente, não existe realmente milagre. É atividade física regular, é uma boa alimentação e não precisa ser algo extremista, porque é justamente isso que impede vocês de ter resultado e frustra. Porque ninguém consegue ficar comendo só ovo, a dieta da proteína, ninguém consegue ficar a vida inteira tomando só sopa. Tem que ser algo que você vai conseguir sustentar, né? Você vai emagrecer comendo. Coloca isso na sua cabeça, mas comendo alimentos de verdade. Comendo alimentos que são saudáveis. Então, para de querer ser 8 ou 80. É aquele negócio, Vini. Ou eu faço tudo de forma radical, ou eu não faço nada. E tem uma frase que eu gosto muito, inclusive eu até coloquei numa caneca que eu dou para os meus pacientes, que nem sempre vai ser perfeito. Né? Nem sempre devido à correria do seu dia a dia, devido à sua rotina, às vezes uma mãe que tem 3 filhos ali para cuidar, nem sempre você vai conseguir fazer 100% do que o seu nutricionista te indicou, né? Ou de uma alimentação saudável, mas faça o mínimo, gente. É o mínimo, é se propor realmente a fazer. Precisa ser feito. E isso é uma coisa que não é nem só para nutrição, é para a vida mesmo, né? Às vezes você vai poupar um dinheiro, aí você fala que todo mês você vai poupar R$100, e aí em um mês não dá. Aí você, não deu, também não vou poupar mais. Então, assim, tem que ir fazendo à medida que fosse. Eu, na verdade, imagino que a maioria das pessoas, depois que consulta com você, elas têm um processo de adaptação com essa novidade aí, né? Que é seguir uma dieta, comer, se alimentar bem. Então, você imagina que muito raramente vai aparecer alguém que vai
vim consultar com você e aí daquele dia pra frente, vida nova, sempre se alimentando super bem, né? Sem beber, consumir nada de álcool. Exatamente. E eu sou bem clara dentro do consultório. Eu não busco enganar ninguém. Eu falo, olha, principalmente um paciente que às vezes está bem acima do peso, e eu falo, e até uma questão aqui para a gente abordar, ninguém chega à obesidade porque quer. É considerado realmente uma patologia, é uma doença, né? Então, você mudar totalmente sua rotina. Veja bem, exercício físico, você vai lá e faz o quê? 1 hora e vai para casa. E a comida? É o tempo inteiro. Se esse paciente, às vezes, tem um problema de ansiedade, dificulta muito mais ainda essa situação. Então, não vai mudar da noite para o dia. Mas o que eu peço dos meus pacientes? Olha, eu preciso que você se comprometa, não comigo, mas com você, com o que você precisa, com o que você quer. Se você olha no espelho e não está satisfeito com o que você viu, você não tem que se conformar com aquilo, né? Você tem que aceitar o processo, que o processo vai ser um pouco mais lento, mas ele vai acontecer. Mas hoje a gente vive uma era, eu vejo assim, das pessoas ver o que muitas vezes não agrada a si, mas querer se conformar com aquilo porque é difícil de alcançar. Então eu não concordo. Se a pessoa ela não está se sentindo bem com o corpo e tem possibilidade de mudança, o que está faltando é o quê? Um posicionamento, atitude e às vezes buscar uma ajuda, né? Então é isso que eu tento passar para o paciente. Olha, nem sempre vai ser perfeito, mas faça o que está ao seu alcance. Caiu hoje, volta amanhã. Só volta. Eu falo, olha gente, só volta. Eu falo isso muito no Instagram. Porque é o ato de sempre voltar à alimentação saudável que vai gerar um resultado. Dependente se no final de semana você esqueceu da dieta, passou direto, comeu o hambúrguer que você queria, tomou várias cervejas. Mas agora eu vou puxar a orelha. No outro dia, não dá pra ficar com esse peso. Gente, agora eu já estraguei tudo. Então eu vejo que parece que esse lance da nutrição tem muito a ver com a cabeça, né? É uma coisa que às vezes é muito emocional. Porque eu vejo que lida muito com essa frustração, né, das pessoas de às vezes... Eu acho que se a pessoa conseguir adaptar com isso, entender essa verdade aí que você tá falando, de se deu errado hoje, amanhã continua, volta. Acho que se a pessoa entender isso, ela tá preparada para várias áreas também, né? Vai ajudar ela em vários pontos da vida dela, né? Mas é o seguinte, Vini, eu vejo que ao longo do tempo, a nutrição teve assim... foi muito mal vista, né? Como que deveria funcionar uma dieta, como que a pessoa deveria se comportar em relação a ela. Então tem muitos mitos dentro da nutrição. E um deles é o quê? Para fazer dieta e ficar magrinho eu tenho que comer só folha. Para ficar bonitinho eu tenho que viver em eterna restrição. E não é isso, gente. Você pode emagrecer comendo seu arroz, você pode emagrecer comendo pizza. Pode, é possível. O problema é a quantidade, o problema é quantas vezes você faz isso. Então, veja bem, eu tenho 30 dias do mês. Vamos colocar a mão na consciência agora. O que eu estou fazendo nesses 30 dias? Né? Então, vamos supor que desses 30 dias, 5 dele você saiu, bebeu bebida alcoólica, comeu sanduíche, pizza e depois no outro dia voltou à sua rotina normal de alimentação saudável. Você acredita mesmo que esses 5 dias que você saiu é o que vai te levar à obesidade? Não é. Com certeza não. Você engorda por fazer a maioria das refeições erradas. Então é o café da manhã, é o almoço, é o lanche, é o jantar. E isso todos os dias. Então a gente precisa tirar da cabeça que para estar bem, estar com o peso adequado, com o corpo bonitinho, que às vezes tanto quer, você precisa sofrer. Não é esse o conceito. Se é isso que está na sua cabeça, você vai viver uma eterna frustração, infelizmente. Eu acho que é interessantíssimo o acompanhamento da nutricionista, de um nutricionista com um psicólogo, com um psiquiatra, porque, nossa, pra mim tá muito ligado, pelo menos no meu caso, assim, pessoalmente mesmo. Parece que quando a cabeça tá assim, com ansiedade, você falou que a ansiedade dificulta bastante, né? E hoje a gente tá vivendo uma época que todo mundo tá muito ansioso, né? Com uma alimentação boa, com alimentação adequada,
é possível reduzir a ansiedade, reduzir esses problemas psicológicos, apesar de que se você tem algum problema, se está sofrendo com ansiedade, aqui na Amparo, a gente tem psicólogo, tem psiquiatra, tem tudo que você precisar. Mas eu queria saber se uma alimentação saudável, uma alimentação adequada, ela influencia nisso. Você consegue reduzir a ansiedade ou esses problemas, esse estresse, comendo bem? Com certeza, Vini. Isso a gente vai adaptar dentro do consultório, junto com o paciente, ver quais que são as necessidades dele. Além da alimentação, que a gente pode adicionar alguns alimentos que vai favorecer o melhor, né, o bem-estar, eu sempre indico, olha, façam atividade física. Porque a atividade física também libera muitos hormônios do bem-estar. Além disso, uma das principais coisas que a gente precisa investigar no paciente quando ele tem depressão ou quando ele tem ansiedade é o intestino. E a maioria das pessoas sofre de constipação intestinal ou tem alguma inflamação ou doença inflamatória na parte do intestino que precisa ser trabalhada. O intestino precisa ser saudável. É o nosso segundo cérebro, né? A grande parte da serotonina, que algumas pessoas acreditam que grande parte é produzida no cérebro, 90% é produzida no intestino. Então, se eu não tenho Como intestino assim? saudável, como que isso vai funcionar? Então, a famosa serotonina é produzida, uma boa parte dela no intestino. Exatamente. Nossa, que interessante, Lara. E assim, a gente melhora, a gente faz esse acompanhamento à nutrição, mas a maioria das vezes é fundamental o acompanhamento com esses profissionais que a gente citou. Um psicólogo, um psiquiatra, porque a pessoa precisa conseguir identificar qual que é a raiz dessa ansiedade. Porque não está levando só para a parte alimentar. Com certeza, atrapalha outras situações, né, da vida. Então é para crescimento, é realmente para melhorar. Não é só estética, né? Não. De Às forma vezes nenhuma. E assim, eu muito vejo que mais. tem muitas pessoas que têm uma certa resistência a cuidar da mente. E eu falo o seguinte, se tem diabetes, não vai no médico para tratar? Com certeza. Se não tem uma pressão alta, não vai lá para fazer o tratamento também? Por que a gente priva tanto a nossa mente de tratamento? A gente precisa, é necessário. Tanto tratar para qualquer área, né? Nas sextas-feiras passadas, a gente conversou com os dentistas e eles falaram algumas coisas super interessantes, principalmente com relação à prevenção. Querendo ou não, eu acredito que o seu tratamento ele é muito preventivo, né? Ele às vezes resolve um problema que já está ali, mas eu acredito que na maioria dos casos ele vem para prevenir outras coisas, né? Se a pessoa procura uma alimentação boa, ela vai prevenir alguns problemas, vai prevenir não só engordar, obesidade ou emagrecer muito, se a pessoa tem dificuldade de comer, mas ela vai prevenir várias coisas, né? Isso que você tá falando, se 90% da serotonina é produzida no intestino, então a pessoa, provavelmente, se ela se alimenta bem, ela tá menos suscetível a ter depressão ou algum problema do tipo. Sim, exatamente. A gente trabalha como prevenção também, principal, né? Só que, infelizmente, as pessoas já procuram um nutricionista Quando deu errado. Quando já deu ruim a situação, já tá mais complicada, né? O número de pessoas que realmente busca para prevenção são poucas. Então fica um alerta aí pro pessoal também, né? O Phylon até falou uma coisa que a gente ficou repetindo e achou tão interessante. Ele falou, quando você procura antes, quando você não tá com um problema, é mais fácil, mais rápido e mais barato. E aí quando você chega com um problema, é mais difícil, mais demorado e mais caro. Exatamente, do mesmo jeito é com a nutrição. Então, assim, qual que é a hora certa para procurar um nutricionista, então? Qual que é o melhor momento? Eu posso te falar assim, não existe falar assim, esse é a luz que vai aparecer na sua cabeça e o anjo vai te falar, procure. Se você quer ter bons hábitos, você sabe que você não tem, que você come errado ou que principalmente você já está acima do peso, já deveria ter procurado, né? A gente precisa trabalhar com educação nutricional. Se eu não consigo me alimentar bem, se eu tenho essa dificuldade, eu preciso aprender. Então, é realmente como se fosse uma escola. Então, esse é o momento de você procurar. E eu faço uma observação aqui para as mamães, né? Criançada que vai começar aí na introdução alimentar, agora é o momento
de ensinar essa criança como ela deve comer, de ser exemplo na vida dessa criança, porque os pais também aí têm Não um adianta grande só peso. falar, né? Não adianta falar. O que arrasta é o exemplo, né? Não adianta você falar pro seu filho, come brócolis, e no seu prato não tem brócolis. A criança vai falar assim, poxa, mas tá de sacanagem comigo. Meu pai não come brócolis, por que eu tenho que comer também? Isso aqui deve ser muito ruim, por que eu vou comer, né? Então, os bons hábitos começam desde a infância. Então, eu já faço esse alerta aí justamente para as mamães. Hoje em dia a gente tem um número muito grande no Brasil de crianças obesas. E obesidade pode levar ao aparecimento de doenças crônicas. Diabetes, a pressão alta. E a gente sabe que isso já é muito visto em algumas crianças. Então, gente, não é fácil. Se para um adulto diabético já é complicado, agora imagina para uma criança. Então, a hora certa de cuidar é principalmente aí a partir dos 6 meses que a introdução alimentar vai começar. Ou se você já é adulto, sabe que não come bem, vamos mudar agora. Deixa eu te perguntar outra coisa, Lara, aproveitando aqui. Na época que a gente está vivendo agora, de pandemia, Covid, essa boa alimentação, esses bons hábitos, eles ajudam para você não pegar... Assim, eu imagino que... eu já ouvi falar por aí que se você tiver com um sistema de imunização bem, se você estiver bem alimentado, você é menos suscetível a pegar Covid. E já ouvi falar também que depois que você pega Covid, você precisa melhorar uma alimentação ali porque pode ficar algumas sequelas, né? Depois do Covid. Como que é isso na nutrição? Olha, gente, essa época de Covid, escutamos muitas coisas. A gente precisa filtrar um pouco disso. Se você come bem, ótimo. Mas, infelizmente, todo mundo está sujeito a pegar o Covid. Não é porque a pessoa se alimenta bem que ela nunca vai pegar. Tá? Então, eu quero deixar isso muito bem claro. Só que a gente tem que avaliar o cenário, né? Vamos avaliar o cenário aí de uma pessoa que se alimenta bem, que pratica exercício físico, que come poucos industrializados, ou seja, o corpo está funcionando bem, o sistema imunológico está pronto ali, ó, para encarar o que tiver para vir. E o outro cenário de uma pessoa que é obesa, lembrando que quanto mais gordura tem no corpo, mais inflamação, mais inflamada eu estou. Covid é uma doença inflamatória. Então, eu já tenho um cenário ali propício à catástrofe. Já tá bagunçado e aí se o Covid chegar... vai chegar um para terminar o restante. Então, são cenários que a gente precisa avaliar, né? Qual que tem mais chances aí de passar por isso da melhor forma possível? De ter menos complicações, não precisar de internação, né? Que é o grande medo da galera aí. Então, a gente avalia esses cenários. Então, a pessoa que se cuida, que faz atividade física, que se alimenta bem, possivelmente ela vai passar por isso muito melhor do que uma pessoa altamente inflamada e já tem as comorbidades, que são as patologias, um diabetes, uma pressão alta. Então, cuidado, né, pessoal, com as fake news aí. Infelizmente, o ano que a gente está vivendo tá recheado de fake news, né? Então, assim, não vai garantir que você não vai pegar Covid se você se alimentar bem, mas você vai estar mais preparado para enfrentar isso, com certeza, né? Então, Lara, foi muito bom conversar com você. Provavelmente a gente vai ter outros papos por aí. E aí, se o pessoal tiver alguma dúvida, se tiver algum assunto, alguma ideia para um próximo possível vídeo, deixa nos comentários aqui desse vídeo. Pode mandar na DM aqui da Amparo também. E pode mandar no Instagram da Lara também. Qual que é o seu Instagram, Lara? Meu Instagram é o laratatiane.nutri. Podem mandar as perguntinhas. Eu vou adorar estar respondendo, tá? Sejam muito bem-vindos para quem for chegar por lá agora, né? Sempre tem muito conteúdo para vocês. A Lara produz muito conteúdo pro Instagram. Tem muita informação interessante lá. E deixa eu te perguntar uma outra coisinha aqui, Lara. Você atende aqui na Amparo... Tem algum dia fixo? Como que é? Se alguém quiser te procurar, como que funciona? Eu estou na Amparo todos os dias. De então segunda a sexta-feira. É só vocês entrarem em contato com a Fernandinha. E ela vai estar agendando o melhor horário, passando os protocolos, tudo certinho para que a gente possa fazer a
aquela consulta. Então é isso aí, gente. Se você tá precisando, não, se você também não tá precisando, se você acha que não tá precisando, você tá precisando sim. Todo mundo precisa consultar com o nutricionista e mudar os hábitos, começar uma vida mais saudável, porque agora é a hora. Se você estiver bem com seus hábitos, se você estiver praticando esporte, se você estiver alimentando bem, você tá mais apto para encarar qualquer coisa que vier. Não só o Covid, né? Mas qualquer possível doença. Então é isso aí, galera. Até mais, até semana que vem.